ordens terceiras. A extração de ouro criou, na região de Minas, condições propícias ao desenvolvimento de cidades e vilas, onde toda atividade artesanal se concentrava na construção de igrejas, paróquias e ordens terceiras, tal como na Idade Média nas catedrais. Pois apesar das condições do meio físico e social serem as mesmas na primeira e segunda metade do século, apesar do programa e partido se terem mantidos inalterados, a pompa do edifício religioso católico, e apesar dos materiais técnicas utilizadas se terem conservado idênticos, os resultados formais foram, por assim dizer, opostos. Fronticípios é a representação da matriz e o corpo central do barroco mineiro, tendo como transposição de modelo o de Roma, através da sua adaptação em Portugal e no litoral do país, uma simplificação cada vez maior e ascendente. A colocação de vãos em modo triangular é o traçado padrão, chamado de traçado provinciano. A fachada é formada com uma única porta, duas janelas alongadas dispostas de ambos os lados acima e um óculo na empenha. Percebe-se então claramente a distribuição em forma de V, mesmo tendo algumas variações. De acordo com Vasconcelos, a divisão do barroco mineiro acontece em 4 períodos. A primeira fase, de 1700 a 1720. Com a descoberta do ouro em Minas em 1700, ocorre a chegada dos colonos de todo o país e de Portugal, que se instalaram em arraiais. Ainda não haviam vilas construídas e a terra se encontrava em condições hostis, sem transporte, sem recursos de subsistência, desatendido pelo poder real que só visava a obtenção do ouro a qualquer modo. Não havia diferenças de classes, as se caracterizavam pela arquitetura vernacular, cuja construção utiliza-se materiais locais e técnicas tradicionais, chamados de pau a pique. Eram utilizados barro, madeira, pedras e palhas nos telhados. A parede sem função estrutural servia apenas para a vedação. As construções de maior realce se dão a fins religiosos, pequenas capelas construídas com dinheiro e responsabilidade do povo. Consequência da proibição das ordens religiosas pela Ordem Régia, o instrumento legal da coroa de Portugal. Viu-se então a necessidade do povo se organizar em grupos, irmandades chamadas de ordens terceiras. A ausência de congregações resultou na liberdade das restrições impostas pelas mesmas, configurando o maneirismo, influenciado por igrejas de Roma, orientais e como principal modelo jesuíta. A fachada se configura por sua simplificação de elementos, apresentando distribuição de vãos em V, traçado tradicional presente em quase todas as igrejas mineiras. As plantas baixas das capelas apresentam forma retangular de origem basilical, com apenas um altar e torres laterais externas, ou uma torre central, como por exemplo a Igreja Nossa Senhora do Ó, em Sabará de 1720. A arquitetura mostra-se simples no externo e ostenta nos interiores requintados, que apresentam muitos detalhes e ouro. Muitas das capelas primitivas foram destruídas, modificadas ou reconstruídas com outro aspecto. Barroco mineiro no período de 1720 a 1750. O barroco no Brasil teve sua importância e reconhecimento neste período, quando foram fundadas academias literárias, resultando na construção de igrejas de estilo barroco durante o século XVIII. A grande produção artística barroca no Brasil ocorreu no estado de Minas Gerais no chamado Século do Ouro. Capela Santana, local Ouro Preto, 1720. Capela de Santana é uma das 3 que foram construídas no início da fundação de Ouro Preto. Está no ambiente pedregoso e de difícil acesso no Morro da Queimada. A capela é simples e composta por nave, altar e sacristia. Não possui torres e possui seteiras no lugar de janelas. Interior com piso que forma um mosaico de pedra, de autoria de Vado Ribeiro. Matriz de Nossa Senhora da Nazaré, local Cachoeira do Campo, 1725. A edificação é em alvenaria e pedra e apresenta partido retangular. A planta se desenvolve em nave, capela-mor, capela na lateral direita, sacristia e cômodos na lateral esquerda. O frontispício é liso, prolongando-se em frontão que termina em cruz sob o pedestal. Apresenta 2 torres laterais, de seção quadrada, salientes do corpo da igreja que se elevam acima do frontão. Como a matriz de Cachoeira do Campo foi construída ao longo de vários anos, outras variações de estilo também se fizeram presentes,
como nas colunas, bem como na balaustrada ondulada. Seguem a variante barroca chamada de estilo Dom João V. Capela do Bom Jesus das Flores. Local Ouro Preto, 1748. Apresenta a planta em partido tradicional, composta de nave, capela-mor e sacristia. O frontispício inclui 2 sineiras sobre os cunhais e 2 janelas de couro com balaustres de madeira. Igreja de Santana. Local Santana dos Montes, 1749. Dedicada a Santa Ana, a mãe de Virgem Maria, e fica no caminho da Estrada Real. A igreja possui 3 altares e uma pequena sineira em armação de madeira separada da edificação. O interior possui belos painéis. Na capela-mor e no forro da nave central, autoria delas do artista Manuel da Costa Ataíde. Fase 1750 a 1800. Introdução. Esta fase corresponde ao apogeu do Barroco em Minas Gerais. A cidade já está consolidada e há o apogeu econômico, com a exploração de ouro. Arquitetura. Linguagem rococó, influência francesa, uma arquitetura mais delicada e uso de cor branca. Santuário de São João Batista, de 1764, local Barão de Cocais. A construção é um exemplo da ousadia de Aleijadinho, que fez alterações no projeto original. Esculpiu a imagem de São João Batista em pedra-sabão, presente no nicho da fachada principal do santuário, e ainda a tarja do arco cruzeiro no interior da igreja. Há altares folhados a ouro e a pintura do teto é atribuída a mestre Ataíde. Nossa Senhora do Rosário, de 1763, local Ouro Preto. Essa esplêndida construção, de autêntica arquitetura barroca, é tradicionalmente conhecida como Rosário dos Pretos. Sua planta e fachada curva a transformam em uma das maravilhas da arte mineira setecentista. A fachada foge completamente às retilíneas e às plantas retangulares das construções mineiras no século XVIII. Seu frontispício completamente curvo, o frontão imponente e sua planta elíptica marcam a influência do barroco italiano. Nossa Senhora das Mercês, de 1778, local Diamantina. Na fachada principal está implantada uma torre única, em telhado de 4 águas, em posição central. No interior, o interesse maior reside na capela-mor, com seu retábulo de colunas retas pintadas. Igreja Matriz de Santo Antônio, de 1752, local Tiradentes. A fachada é larga, com uma porta central com moldura em pedra entalhada realizada pelo Aleijadinho. Sua planta segue o padrão barroco básico, com uma nave única, com altares enfileirados e uma capela-mor ao fundo. No Brasil, o século barroco durou 20 anos. Para muitos, porém, a alma brasileira continua barroca, podendo-se encontrar seus ecos nas artes mesmo fora do ambiente religioso. A construção de templos maiores termina com a edificação da Igreja de São Francisco de Paula, de 1804 a 1878, em Ouro Preto, que tem proporções de uma igreja matriz ao ter corredores, tribuna somente na capela-mor, sacristia transversal e consistório. Apesar da decadência econômica ocorrida com o esgotamento do ouro no século XIX, a cidade ainda era politicamente importante, pois em 1823 foi revelada a capital da província de Minas Gerais, com o nome de Ouro Preto. Por volta de 1840, inaugurou-se o estilo neoclássico em Minas. Com o espírito barroco impregnado no templo religioso, a arquitetura se transformou no abrigo de todas as artes plásticas, integradas pela ornamentação, formando assim uma unidade. Uma das principais obras de Aleijadinho foi a fachada da Igreja de Santo Antônio,
em Tiradentes, 1810. A fachada é larga, com uma porta central com uma moldura em pedra entalhada, que se prolonga para cima até encontrar o óculo redondo. Nas laterais se abrem 2 janelões. O frontão é simples, ornamentado com 2 volutas nas laterais, coroadas de pináculos, tendo ao centro uma cruz e 2 pinhas. Ladeando a fachada se erguem 2 torres sineiras, sobre os quais estão arcos vazados para os sinos. Individual, Débora Menegusso. Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, de 1757, local Congonhas. Em 1757, teve início a construção do Santuário Senhor Bom Jesus do Matozinhos, por solicitação de Feliciano Mendes, fracassado produtor de diamantes. O conjunto urbanístico é de excepcional qualidade na medida em que se aproveita da declividade do terreno para criar um trajeto ascendente que liga a cidade ao templo. O conjunto edificado consiste em uma igreja com interior em estilo rococó, adro murado e uma escadaria externa monumental decorada com estátuas de 12 profetas em pedra-sabão. Além disso, consiste ainda em 6 capelas dispostas lado a lado no aclive frontal ao templo, denominadas de passos, ilustrando a Via Crucis de Jesus Cristo. A planta da igreja segue um modelo barroco colonial, com uma nave única, um coro sobre a entrada e uma capela-amor separada da nave por um arco monumental. Corredores em torno da capela-amor levam a uma sacristia nos fundos. A fachada contém um elaborado frontispício. O adro é ornado com 12 estátuas de profetas em pedra-sabão, e as capelas contêm grupos escultórios em madeira policromada que representam passos da Paixão de Cristo, estátuas criadas pelo Aleijadinho e seus assistentes. O interior da igreja tem rica decoração em estilo rococó, composta de talha dourada nos altares, estatuária e pinturas nos forros e paredes. Sua inspiração é fortemente relacionada a exemplares portugueses, como a Igreja de Bom Jesus do Monte, em Braga, e ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, Portugal. Por fim, há 66 esculturas de madeira abrigadas nas 6 capelas que reúnem os 7 grupos de passos da Paixão de Cristo, compõem um dos mais complexos grupos escultóricos de imagens sacras no mundo, sendo sem dúvida uma das obras-primas do Aleijadinho. Diamantina, Minas Gerais. A cidade de Diamantina, situada no nordeste do estado de Minas Gerais, é um importante testemunho da ocupação do interior do Brasil. É onde viveram importantes figuras históricas como Juscelino Kubitschek e Chica da Silva. Diamantina foi consagrada na história do Brasil a partir de 1729, quando se tornou o principal centro de extração de diamantes no Brasil. Fundada em 1713 e por causa da extração e comércio de diamantes, originou grande riqueza à cidade. Diamantina é patrimônio histórico nacional e é também um dos destinos da Estrada Real, um dos roteiros culturais e turísticos mais ricos do Brasil. Sua arquitetura possui uma estética simples, porém refinada se comparada com outras cidades de sua época. Apesar de ser uma cidade colonial, apresenta igrejas e capelas do barroco mineiro. Algumas igrejas presentes na cidade como Igreja de São Francisco de Assis, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Mercês, Nosso Senhor do Bonfim e Nossa Senhora dos Rosários. Catedral de Santo Antônio de Diamantina. Sua planta é retangular, dividida em 2 naves laterais, sobrepostas por tribunas e separadas da nave principal por arcadas, transepto e capela-mor de planta semicircular. O interior da catedral mostra vários elementos ornamentais do barroco mineiro.
Chica da Silva. Diamantina tem uma das personagens mais famosas da história do Brasil colônia. Francisca da Silva de Oliveira foi uma escrava forreada que viveu em Diamantina durante metade do século XVIII. Chica casou com o contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira e assim foi aceita na sociedade. O poder de Chica era tão grande que gerou a única igreja com torre nos fundos do país. Dizem que por duas razões: para que ela e outros escravos ou forreados pudessem frequentá-la livremente, pois havia uma lei da igreja que impedia que os negros fossem além das torres, como forma de impedir seu acesso aos altares, e também para que o badalar dos sinos não a perturbasse, já que sua casa ficava e está lá até hoje, em frente à igreja. Casa Chica da Silva é a atual sede do escritório do IFAM e é importante à vista da igreja Nossa Senhora do Carmo, que possui a torre invertida. Igreja Nossa Senhora do Carmo. A fundação desta ordem terceira é de 1758 e possui duas sacristias, um consistório e um pequeno jardim lateral contendo o cemitério. O conjunto de retábulos é de talha de Dom João V, sendo considerado um dos melhores exemplares de toda a região do Circuito do Diamante. A taxa do arco cruzeiro e a cruz da ordem foram entalhadas por Manuel Pinto em 1766. O interior da igreja é um dos mais significativos exemplares de decoração mineira da segunda metade do século XVIII. Possui proporções, acabamento e ornamentação suntuosos, requintados e belos, além da torre nos fundos da igreja, os altares laterais e altar-mor e a nave foram pintados a ouro. Mestre Ataíde, Evelyn Janck. Manuel da Costa Ataíde nasceu em Mariana, Minas Gerais, no dia 18 de outubro de 1762. Foi um militar e celebrado pintor e decorador brasileiro. Foi importante artista do barroco rococó mineiro e teve uma grande influência sobre os pintores da sua região, através de numerosos alunos e seguidores, os quais, até metade do século XIX, continuaram a fazer uso de seu método de composição, particularmente em seus trabalhos de perspectiva no teto de igrejas. Documentos da época fazem frequentemente referências a ele como professor de pintura. Foi contemporâneo e parceiro de trabalho de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, cujas estátuas encarnou. Utilizava a técnica semelhante do italiano Andrea Pozzi. Mestre Ataíde cria perspectiva em que as colunas parecem avançar para o alto, sugerindo que o teto se abra para o céu. Sua arte compreende o douramento, encarnação de imagens, os trabalhos em talha, pinturas sobre painéis e pinturas de forros de igrejas. Empregava cores vivas, principalmente o azul. Seus santos, anjos e virgens, por vezes apresentavam traços mestiços, sendo considerado um dos precursores da arte genuinamente brasileira. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, 1801 a 1812, em Ouro Preto, Minas Gerais. Ataíde recebeu a atribuição de ornamentar a igreja. Sua herança mais celebre é a pintura da elevação, de Maria aos céus na abóbada da igreja, a mesma na qual o famoso Aleijadinho, seu contemporâneo, produziu esculturas e ornamentos elaborados com massa de estuque. No teto encontra-se o medalhão central, que trata da gloriosa Assunção da Virgem, que aparece rodeada por uma orquestra de anjos de todas as idades. Maria tem traços mulatos. O tom aconchegante da luz, que banha toda a composição do medalhão, revela certo grau de intimidade e vibração dos habitantes desse céu. Igreja Matriz de Conceição do Mato Dentro, 1805. Nestas pinturas estão representadas cenas relativas à Paixão de Cristo, consideradas pelo historiador Rodrigo Melo de Andrade como uma das pinturas mais encantadoras e delicadas do patrimônio de arte religiosa do país. Igreja Matriz de Santo Antônio, em Santa Bárbara, 1806 a 1807. Pintou os forros da nave e capela-mor, com os temas da Ascensão do Senhor e da Assunção da Virgem Maria, possivelmente sua primeira obra no gênero ilusionístico. Nela já estabelece seu modelo formal geral, ao qual permaneceu fiel, com poucas variações essenciais, até o fim de sua trajetória. A composição do medalhão central tem uma distribuição de pesos bastante simétrica,
representando a ascensão de Cristo, assistida pelos 12 apóstolos e a Virgem Maria. Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, 1818 a 1819. A composição principal do medalhão de centro é cercada por rocólias e figuras alegóricas, assentadas por uma balconada que imita uma arquitetura real. Igreja da Ordem Terceira, de Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto, 1818. Na pintura aparece Nossa Senhora do Carmo, o Menino Jesus e São Simão Stock. As cores dessa imagem foram corrigidas para compensar a oxidação do verniz. O original é de um amarelado quase uniforme. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Mariana, 1823, onde criou uma moldura arquitetural perspectivada, mas a cena no medalhão central foi apresentada em uma visão plana frontal, sem esforço nas figuras. Essa solução era corriqueira em Portugal, onde era chamada de quadro relocado, pois tinha apenas e precisamente o efeito de um painel de altar, posto no teto. Teto da Matriz de Santo Antônio em Ouro Preto, 1825. A arquitetura ilusionista deste teto é única na obra do mestre, com predomínio de linhas retas em organização um tanto ilógica, complicando a observação da composição a partir de um único ponto de vista. Igualmente original sua paleta de cores, incomunente e clara. Colégio do Caraça, 1828. A obra é chamada de A Última Ceia, em que fica explícita sua qualidade de criador original sobre a última refeição de Jesus, com seus apóstolos. Ataíde introduz em uma cena elementos de descontração e informalidade. No dia 2 de fevereiro de 1830, morre o grandioso mestre Ataíde. Seu sepultamento acontece no dia seguinte, na Igreja Irmandade de São Francisco de Assis, em Mariana, sua cidade natal. Hoje, mestre Ataíde é considerado um dos maiores nomes e um divisor de águas na história da pintura brasileira, e o maior representante da pintura do Brasil colonial. Igrejas borromínicas. Termo utilizado para igrejas que apresentam características tradicionais mantidas e influências do barroco da Europa Central. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo foi iniciada em 1766 em Ouro Preto, projetada por Aleijadinho. Apresenta uma fachada sinuosa de linha côncava convexa, recurso que procede diretamente de borromínio que utilizou em São Carlo alle Quattro Fontane, localizado em Roma em 1638. As torres redondo-quadradas têm influência direta da Igreja São Pedro dos Clérigos do Rio de Janeiro, iniciada em 1773. O agro do Santuário de Congonhas do Campo também possui elementos borromínicos por apresentar traçado que alterna trechos de paredes côncavos, convexos e retos. Nesse caso, o traçado se origina diretamente dos agros das igrejas de peregrinação do norte de Portugal, em particular a do Senhor Bom Jesus em Braga. A Igreja Franciscana de São João da Rei, iniciada em 1674, obra de Aleijadinho, possui a fachada plana, mas com uma diferença da nave que se apresenta em forma de elipse. Influência que procede do toscano Nicolau Nasoni, que construiu uma única nave de forma oval, na Igreja São Pedro dos Clérigos, em Porto, Portugal, 1732. Em contraste, porém, é que na de São Francisco, o plano da nave constitui uma oval muito alongada, toda a ênfase do desenho repousando no comprimento da nave. Por isso, a convexidade das paredes se apresenta pouco realçada, ou até mesmo secundária. A suavidade da convexidade, característica do rococó, contrasta com a robusta convexidade de, por exemplo, San Andrea Archinari de Bernini, em Roma. Na fachada, a inflexão da cornija interrompendo seu entablamento horizontal tem referência direta à fachada de Alberti, para São Sebastiano, em 1460. Na Igreja Francisco de Assis, em Ouro Preto, também de Aleijadinho, de 1766, segue a planta baixa convencional retangular e a distribuição dos vãos em forma de V, tradicional das igrejas matrizes. Os elementos borromínicos se apresentam na fachada realçada que se coloca à frente, enfatizando a profundidade por meio de paredes côncavas, com janelas próprias que ligam a superfície convexa das torres recuadas. Ao invés da costumeira janela, utiliza-se um medalhão esculpido em alto relevo pelo próprio Aleijadinho, que realça a maneira que se interrompe o entablamento, que se desvia para contorná-lo, formando uma moldura.
Além disso, constitui-se um ponto central de fenestração, como se observa as várias diagonais entre as janelas da fachada e as sineiras dos campanários. Nas torres completamente redondas, as pilastras já não são em ângulo, mas planas, de modo que a forma cilíndrica é interrupta. A influência mais próxima sobre as torres seria a Igreja São José de Congonhas do Campo, em Minas Gerais, de 1750. Já o uso de torres recuadas na fachada tem influência direta da Igreja São Juan de Letrán, na Espanha, de 1675, que, embora apresente torres octagonais, foi a primeira a usar esse recurso. Observa-se semelhanças quanto à planta baixa da Igreja dos Santos Passos de Guimarães, de 1769, na qual observa-se que a planta é retangular. Na fachada possui elevação frontal pelo uso de torres recuadas e paredes côncavas ligando as torres, o que seria a própria continuação da fachada, inspiração fortemente alemã. A Igreja do Rosário em Ouro Preto se trata de um monumento barroco propriamente dito, do arquiteto Antônio de Souza Calheiros, de 1684. Entre as características especiais da igreja destaca-se sua planta baixa de grande originalidade. É um edifício enfaticamente curvílineiro, com exceção da Capela Mor. Sua estrutura corresponde lógica entre interior e exterior, e mesmo por apresentar ausência de decoração externa, mostra relações próximas ao estilo de Aleijadinho. Na fachada abandona-se a tradicional fenestração em V. No lugar da porta única aparecem 3 aberturas, o mesmo acontece com as aberturas superiores. Essa composição provém diretamente da igreja Königinkirche, na Áustria. Outra referência utilizada de fachada é a Igreja São Pedro, Rio de Janeiro, que inclui capelas laterais arredondadas, fachadas arqueadas e torres com lados convexos. A planta possui configuração elíptica, com exceção da Capela Mor, que é retangular. Quanto à planta baixa, é evidentemente que a planta de São Pedro dos Cléritos e Mariana, do mesmo arquiteto, derivam de um projeto comum, que seria a Igreja do Rosário em Stramino, que apresenta a mesma combinação inusitada de nave elíptica e capela Mor, apesar da diferença da fachada ser plana e a ausência das torres, estilo propriamente italiano. A referência então seria através da derivação centro-europeia. Fim.